Eu sou Lilian Ancona e você está no Círculo Arte Educação. E o vídeo de hoje vai falar sobre o registro, especificamente sobre o registro individual do aluno, da aluna. E aí a gente precisa pensar numa primeira pergunta que é: qual é a função desse registro? Para que você está escrevendo? Por quê? E para quem? Porque a forma como você vai escrever o registro muda muito dependendo de quem vai ler. É diferente que seja um registro da criança que vai ser entregue para a família, para os pais, para que eles possam acompanhar aquilo que aconteceu no decorrer de um determinado período, seja um bimestre, um trimestre, um semestre ou o ano todo. É muito diferente do que um registro individual dessa criança que está sendo entregue para a coordenação da escola, para a diretora ou para a equipe de professores no qual você quer discutir algum assunto junto com a equipe. Porque essas pessoas que fazem parte de toda a equipe docente, elas acompanham, entendem e veem o percurso da criança dentro da escola muito mais do que a família, que, claro, acompanha e conhece muito aquela criança, mas conhece aquela criança fora da escola, né? Conhece só uma parte do que é feito dentro da escola. Então, a maneira pela qual você vai escrever vai ser modificada de acordo com quem vai ler. É diferente também se é um registro que está sendo escrito para que um professor de uma outra escola, né, quando a escola termina, né, num determinado ciclo, e você sabe que os próximos professores vão poder receber aquele registro. Você tem que dar outras informações sobre a criança. Todas elas podem partir de fichas de observação, né? E aí essas fichas elas vão ajudar a gente a ir anotando no decorrer, no cotidiano, ali no momento que as coisas estão acontecendo, elas vão ajudar a que você faça breves registros, breves anotações, né, que depois você retoma para escrever um texto melhor elaborado, né? Um aspecto importante que você tem que considerar no momento de fazer as suas anotações e depois de escrever esse registro individual da criança é: quais são os seus observáveis? O que você pretende observar, registrar? Que aspecto do seu trabalho junto com a criança, que aspecto daquilo que ela faz que é importante de ser anotado, de ser registrado, de ficar ali documentado. Essas observáveis vão encaminhar o seu olhar. Então, por exemplo, se você é professor de uma criança e um dos aspectos que você quer observar é a maneira pela qual ela se relaciona com o grupo, ou qual é a capacidade de oralidade dessa criança, né? Tudo isso vai variar a depender da faixa etária, do trabalho que é feito, mas isso é um aspecto. Mas se você quer observar, por exemplo, como é a qualidade de movimento dessa criança, que tipos de movimentos ela tem mais facilidade, que tipos de movimento ela evita, quais são aqueles que ela não consegue, como, por exemplo, você pode anotar com relação ao movimento, como ela ocupa o espaço. Será que é uma criança mais contida? Será que ela movimenta o corpo ocupando bastante o espaço? Enfim, são anotações que precisam ser objetivas, né? É de pouca serventia anotações nas quais você fica adjetivando a criança. Ah, é um ótimo aluno. Ah, é uma menina exemplar. O que isso significa? Quase nada para quem está lendo, né? Pior ainda quando são: ah, é uma aluna muito bagunceira. Bom, porque aí você, além de tudo, está pondo uma marca negativa nessa criança, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com a forma pela qual a gente vai caracterizar, né, a criança que está sendo observada e a maneira como eu escrevo esse registro, porque muitas vezes eu posso estar
passando uma imagem dessa criança para um próximo professor, para uma próxima professora, uma imagem tão negativa que ela já chega com esse carimbo. Aí ela acaba sendo muitas vezes tratada a partir dessa marca, né? E embora a gente vá ter e precise definir previamente quais são os nossos observáveis, né, é super importante que a gente esteja aberta a surpresas, que tenham coisas que eu não imaginava anotar, eu não pretendia observar, não está ali no meu roteiro de observação, mas que é tão surpreendente que me chama a atenção. Então, quando eu penso em fazer o registro dos meus alunos, das minhas alunas, eu tenho que ter em conta que essa criança precisa aparecer naquilo que ficou anotado. E para isso eu posso usar de diferentes recursos. Eu posso usar de fotografias, eu posso usar de anotações das falas das crianças, eu posso usar de observações daquilo que ela fez, né? Aquilo que eu vou trazer no meu texto. Eu também posso usar de recortes de produções dessa criança, né? Então, se é uma criança que está no período de alfabetização, que é um período que dura anos, né? Eu posso ter recortes dos textos dela e fazer observações, ou no caso do desenho, do movimento, na música, se eu tiver uma mídia que permite, eu vou poder colocar vídeos, fotos, sons, enfim, são várias as possibilidades, né? Para que a gente possa sim fazer um registro individual que atenda às funções a que ele se propõe, atenda aos objetivos que ele se propõe. E para que a gente saiba se ele atendeu, a gente tem que, como equipe, seja escolar, seja da Secretaria de Educação, a gente tem que definir quais são esses objetivos, o que eu vou fazer com esse registro, por que ele está sendo escrito, né? Para que eu não me perca em nada disso e possa sim fazer desse material um material importante de reflexão sobre a vivência, o aprendizado e as características dessa criança, para que eu possa, como professora, no momento que eu estou com a criança e como professora que vou receber essa criança, elaborar melhor as propostas que são adequadas e que ela precisa vivenciar. Então, a gente tem muito para falar sobre registro. Num próximo vídeo eu vou falar sobre os registros coletivos e eu espero que você acompanhe o canal, se inscreva no canal e também siga o Circularte nas redes sociais. Até o próximo!